Minhas irmãs, meus irmãos, agora quem convida é Damião Bezerra. Damião não é mais reserva de luxo, é titular. Agora é quem titular. é o convidado de hoje, meu irmão? É um titular e a boca é quente, professor. O titular de hoje é um cara que eu carinhosamente chamo muito de mestre, porque foi um dos meus primeiros mestres. Assim, um cara que me ensinou muita coisa desde o início do estudo do violão. Messias Messina. O Messias toca, não é guitarra não? Tocava violão também? Também é um músico completo. Então, Messias, bora começar tocando essa guitarrona bonita, depois a gente vê o que a gente proseia aí, tá bom? Vamos começar aqui. Bora. Pois é, mas aí o pessoal de casa, me explica aí, qual é a diferença entre essa guitarra meio bojuda, é chamada acústica essa aí, É. E aquela outra mais magra, o som, como é que é? A estridência, como é que é, meu irmão? O som é uma guitarra que ela tem um bojo, né? Sim. Conhecida como semiacústica. Sim. Ela é para quem toca mais essa praia, né? Mais acústica, mais jazz. Ela tem um som mais encorpado, o encordoamento tem uma tensão muito mais alta. As cordas daquela guitarra são de aço ou Isso, é? como essa. Só que essa aqui a gente disse é uma corda lisa, ela não é revestida com uma parte de aço, é uma corda lisa. Olha que ela não faz aquele barulho que a outra vai... Né? E aí a tensão é muito alta, tanto é que essa parte dos bends dificulta aqui, né? Sim. Então, daquela outra lá sai... Aí, lá eu uso um acordamento 08, você faz bend de 2 tons, 2 tons e meio. Aqui não, essa tensão aqui é aquela história. Não que eu seja um camisa 10, mas normalmente quem usa essas guitarras com esse encordoamento tem que ter assunto. Se não tiver assunto, é bem complicado. Ela usou uma expressão legal. Tinha um pianista canadense, ele morreu há pouco tempo. Peter qualquer coisa. Oscar Peterson, não é? Que era um pianista, ele era tão bom que ele perdeu uma mão. Teve um AVC, né? Um AVC, e com a mão só, ele tocava mais que os outros com as duas. E um dia fizeram uma crítica a ele, que ele exagerava nos acordes, exagerava na sabedoria. Ele disse uma coisa maravilhosa. Isso que ele falou. Ele disse, se você tem alguma coisa a dizer, tem que conhecer o repertório. Muito bom, né, cara? Se tem alguma coisa a dizer, você precisa conhecer o vocabulário, senão não dá. Quer dizer, eu me lembro que quem tocava uma guitarra dessa, se não me entrar a memória, a primeira vez que eu vi, o velho Colombo tocava uma guitarra dessa, não tocava com o Barbosa Show Bossa e tal. Essa guitarra, na verdade, ela tem muitos, assim, grandes expoentes da música brasileira e da música norte-americana
Hélio Delmiro. Delmiro, né? Trouxe aqui justamente e ele toca com essa guitarra, não é? Justamente. E aquela do Jorge Benjô é desse tipo? Não, o Jorge Benson, o americano, usa, né? E o nosso, o Jorge Ben? Ele usa as Telecaster, a guitarra sólida, né? Sim. Aí, é só percussiva. Na verdade, a guitarra do Jorge Ben é só percussiva. E um detalhe dele é que ele usa uma afinação alternativa. Ele criou uma afinação... Assim, ele ouvia os outros tocarem, ele queria achar os acordes. E ele arrumou uma afinação que ele ajustou os acordes ao modo dos outros e na ficou guitarra dele só ele toca. Só ele toca. Eu sei disso, Pois né? Chegar bem que... A guitarra do Jorge não toca nela, não. E tem uma coisa curiosa. O Jorge é violonista também, você sabe disso. Ele começou tocando violão. Isso. Tentaram agora, rapaz, a todo custo fazer ele gravar um disco acústico com violão, ele tocando violão, ele não aceitou. Porque ele tem uma série de canções que vão muito bem com violão acústico, não é? Pois muito, até os contemporâneos dele, na verdade, vem essa essência do violão, né? Essa coisa o violão, na verdade, essa música brasileira mais, mais acústica, né? Sim. Ela tem o violão como base para a composição, né? Então ela ele fez muitas canções para violão, não é? Bem. Quando ele começou a tocar guitarra, e a guitarra dele é percussiva, né? O Jorge o negócio dele é mais... a batida, né? Às vezes lembra a coisa de um banjo, de um negócio qualquer, aquilo é para uma marcação mesmo, não é? Mas essa guitarra é muito, muito simpática e ele tem razão. Não é a guitarra para todo mundo. Aqui já vi um garoto, um dia desse tinha um garoto aqui, não me lembro o nome dele agora, que toca uma guitarra dessa e toca muito bem. Então tem alguma coisa, tem que ter assunto. Tem que ter assunto. Mas aí, meu mano, você toca na noite, você acompanha o pessoal por aí, já gravou alguma coisa? Como é que é? Professor, eu aqui em Teresina, morei muitos anos em São Paulo, né? Sim. Aqui no Piauí eu fiquei no Música para Todos durante um período, né? E aí saí para ficar na noite. E terminei ficando muito mais em casa do que tocando na noite. Porque, assim, a gente não toca e nem canta o que a gente quer. Que quer, né, rapaz? E aí isso desestimula um pouco, desestimula. Né, aí eu não aprendi muita coisa, mas venho estudando a vida toda. Para depois reduzir ao beabá. Você sabe que você falou um negócio que eu me lembrei de uma outra história. Velho, tem que contar a história, não tem? Perguntaram ao John Lennon por que os Beatles não se juntavam, se reagrupavam. Ele disse, quando se estuda no primário e chega ao ginásio, ele usa essa expressão, você não quer voltar do ginásio para o primário. Ou seja, isso é muito complicado, né, Messias? Muito complicado. Reduzir a sua música a 2 acordes. Justamente. Eu fico, assim... eu canto quando alguma festa particular, aí eu faço alguma coisa, mas aí o que não atrai a gente? Os cachês... o repertório. Eu não saio de casa, professor, parece assim uma coisa absurda. Eu, como músico, eu não saio de casa para ouvir música. Eu vou num lugar onde não tem música ao vivo, salvo quando o Damião, um amigo desses, né, fala, Messias, vou estar cantando em tal lugar. Aí eu já sei o que tem lá. Já sei o que tem. Porque aí acontece uma coisa, Damião. Primeiro, eu não sei qual é a necessidade de se colocar um som numa altura que impeça você de conversar com alguém na mesa, né, Messias? É uma coisa que não tem sentido, música né? ruim e alta, meu Deus do Ontem céu. mesmo eu discuti com o dono de uma casa aqui essa questão. Eu falo, mas não é um restaurante onde as pessoas vão sentar para comer. Não, mas já é carnaval. Eu digo, tá certo, meu irmão. Não vou discutir com você. Então bora tocar, Messias. Vamos tocar mais um negócio aí. Vamos mais um trem aí.
O cara fala assim, eu não gosto de guitarra. Peraí. Tem guitarras, muito cuidado. E não tem é? guitarristas e guitarristas. Tem uma história boa sobre essa história de eu não gosto de determinado instrumento. O Sivuca, que todo mundo sabe quem é, dispensa a apresentação, já tinha tocado tudo que podia no Brasil. Chegou um momento que ele se sentiu encurralado, se sentiu sem perspectiva nenhuma de fazer mais nada. Era a época que o Iê estava tomando conta das praias. O Luiz Gonzaga chegou a pensar em parar, não é? Justamente. Tal. O Sivuca foi embora do Brasil. O Sivuca tocava um violãozinho ruim, não era um grande violonista, não tocava um violãozinho. A bossa nova, porque aquela marcação da bossa nova, o camarada aprende a manha, né? Mas assim ele vai embora. E foi para os Estados Unidos e tocava por lá com alguns músicos, era conhecido. E um dia, aquela cantora, acho que era sul-africana, Makeba, Miriam Makeba, fez um sucesso danado, Messias, e estava precisando de um músico. E soube do Sivuca, o violonista brasileiro. O violão brasileiro já tinha um prestígio lá fora, com o Baden, com não sei quem. Com os Cássio Neves, né? Sim, já tinha fora e tal. E ela mandou chamar o Sivuca. É uma coisa brasileira, uma pegada brasileira. O Sivuca levou um violão, disse que o violão estava até rachado. O violão estava com uma rachadura, estava com um som meio fanhoso e tal. E ele chegou lá, ele disse para o empresário, disse, vou levar minha sanfona. Não leve sanfona, que a mulher não suporta sanfona. Não suporta sanfona nem para ver. Ele disse, não, mas eu vou só levar, eu não vou tocar nada não. Ele levou. Chegaram lá no ensaio, ele falava o inglês, arrebentava o inglês mais ou menos. Ela começou a cantar uma canção e ele disse para ela que se colocasse um acorde tal ali e tal, poderia alcançar. E a mulher disse, sabe que esse velho é do ramo, né? E ele disse, mas aí fica melhor se eu pegar uma sanfona. A mulher ficou assim e tal. Moço, quando o Sivuca deu os primeiros acordes, nunca mais... Ele tocou 9 anos com essa senhora. Miriam Makeba era o nome. Essa canção que rodou aqui é engraçado, com essa experiência dele lá fora, ele gravou com meio mundo. Gravou com meio mundo. Inclusive, teve gente que se apropriou de música dele lá, que gravações dele. Quando ele voltou para o Brasil, ele já era um mestre Sivuca e tal, e já havia um respeito maior e tal. Orquestrou, tocou, tinha aquele outro lá, o Laurindo, não sei o quê, Laurindo, alguma coisa, Laurindo, qualquer coisa, morou nos Estados Unidos a vida inteira, ganhou Grammy por lá, tocando violão também. Então, alguns vão e não voltam, né? Porque encontram o mercado de trabalho. O próprio Paulinho da Costa, um percussionista, chegou nos Estados Unidos tocando, chegou com uma cuíca e um pandeiro no aeroporto. Sim. E aí fez carreira lá fora, como percussionista, gravou com Madonna, com meio mundo de gente. Todo mundo. Aquele baiano, era baiano, Naná Vasconcelos, gravou com meio mundo lá. E a música tem um respeito. Agora, aqui, o Dantas, Paulo Dantas disse uma coisa muito legal. Não vai para o exterior sendo músico de avião, não, que aí não dá certo. Músico de avião é o cara que vai para lá, não sabe o que fazer, ele chega lá e diz, eu sou músico, não é, meu irmão? Messias, meu querido, muito prazer ter você aqui, é uma enorme alegria. Eu espero que você continue fazendo isso, tocando bem, tocando bonito, porque o mundo está precisando de coisa bonita, Messias, o mundo está feio. E não eu não estou falando desse mundinho nosso, não. Meu Damião, não é só esse Brasilzinho, não. O mundo está feio todo, está muito triste, está muito violento, não é, senhor Messias? Eu acho que está complicado. Um pouco de delicadeza não faz mal a ninguém, não é? Não faz mal a ninguém. Eu que agradeço o convite, um prazer. Se você, a casa é sua, agora o Damião é quem manda, é só fazer contato. Se quer mostrar uma coisa nova, quiser fazer um trabalho novo, beleza? Minuto só, já estaremos de volta.